Vamos estudar agora sobre o princípio da criação. Este é o primeiro capítulo do princípio divino. É muito importante uma postura de atenção com a mente aberta para poder compreendê-lo. Também escutar, evitando estereótipos e preconceitos. Orar para uma postura de esperança e ter uma expectativa de boas realizações. Então, em outras palavras, nós devemos estudar, conhecer este conteúdo com o coração e com a mente aberta, para que ele possa fazer um grande efeito em nossas vidas. Então, o princípio da criação vai falar principalmente sobre Deus, sobre as suas características. Nós vamos tratar também sobre as leis que Deus utilizou na criação. Vamos entender sobre a finalidade da criação do universo. E com isso nós vamos entender a finalidade da nossa própria existência, entre outros. Então nós vamos começar com as questões fundamentais da vida humana. O ser humano tem tentado, através da história, resolver as questões fundamentais da sua vida e do universo. Em outras palavras, nós temos tentado resolver os problemas de nossas vidas. Só que nós não temos conseguido soluções verdadeiras, e o motivo é porque nós não conhecemos sobre o princípio da criação. E também o ser humano não conhece sobre Deus, que é a causa. Então, enquanto nós estivermos tentando resolver as questões fundamentais da nossa vida, os problemas da nossa vida, dentro de um mundo de efeito, nós sempre encontraremos limites. Nós teremos que conhecer sobre o princípio da criação de Deus e sobre Deus, que é a causa. Então, nós temos que entender e estudar sobre a natureza de Deus, o seu plano original para a criação, e com isso nós iremos encontrar soluções verdadeiras para as questões fundamentais da vida e do universo. Então nós vamos começar com as características duais de Deus e o seu mundo da criação. Então é muito importante que nós conhecemos sobre Deus a fim de resolver as questões fundamentais da nossa vida. As características duais de Deus. Como nós podemos conhecer as características de Deus se ele é um ser invisível? Nós vimos agora há pouco que nós temos que entender sobre Deus, mas Deus é um ser invisível. Como nós podemos estudar e entender sobre a sua natureza, sobre a sua característica? Quando nós olhamos na Bíblia, Romanos 1:20, o apóstolo Paulo está dizendo que desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, o seu sempre interno poder e divindade, tornaram-se visíveis à inteligência por meio das coisas criadas, de modo que eles são indesculpáveis. Então o apóstolo Paulo está explicando que as características invisíveis de Deus tornaram-se visíveis à inteligência por meio da sua criação. Em outras palavras, quando nós estudarmos sobre a criação de Deus, que inclui todo o universo, a natureza, os animais, também o ser humano, nós poderemos entender sobre as naturezas invisíveis de Deus, as características invisíveis de Deus. Então, muitas vezes, nós temos o relacionamento de causa e efeito, onde a causa é invisível e o efeito é visível. E nós podemos conhecer a causa invisível através de estudar o efeito que é visível. Por exemplo, a mente de um autor. Como nós podemos conhecer a mente de um autor, digamos que ele já tenha morrido há muito tempo atrás? Nós podemos compreendê-la estudando as suas obras, que é o efeito, que é visível. Então, quando nós estudamos os fatores comuns, que significa aquilo que está se repetindo nas obras desse autor, nós podemos chegar a compreender sobre as características da sua mente, que é invisível. Então, através de estudar os fatores comuns do efeito, nós podemos entender sobre a causa. Então, para compreender sobre Deus, é a mesma coisa. Deus, sendo uma causa invisível, ele colocou toda a sua natureza, toda a sua característica na sua criação. Então, quando nós estudamos os fatores comuns da criação de Deus, em outras palavras, quando nós estudarmos aquilo que está se repetindo constantemente na criação de Deus, nós poderemos compreender sobre Deus, que é invisível. Então, nós temos que estudar e compreender os fatores comuns da criação de Deus. Então, quando nós pegamos para estudar sobre o universo, nós podemos dividir em 6 categorias, começando pelo ser humano, depois os animais, as plantas, moléculas, átomos e partículas. E se nós percebermos tudo no universo, desde o ser humano, passando pelos animais, as plantas, tudo tem positivo e negativo. O positivo do ser humano é o masculino, negativo é o feminino.
Nos animais tem o macho e fêmea como positivo e negativo. Nas plantas tem o estame e o pistilo. O reino mineral também, através das moléculas, átomos e partículas, também está dividido em características de positividade e negatividade. Então nós chegamos à conclusão que todas as coisas existem através de um relacionamento recíproco entre as essencialidades duais de positividade e negatividade. Quando nós olhamos Gênesis 1:27, está escrito: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o macho e fêmea o criou, ou seja, como positividade e negatividade. Então tudo para existir precisa de um relacionamento entre positividade e negatividade, está mantendo a existência de todos os seres da criação através desse relacionamento entre positividade e negatividade. Então todas as coisas têm aspecto dual, para que possa ter reciprocidade, para que possa ter um relacionamento recíproco, para que possa interagir. Então os aspectos de todas as coisas da criação é dentro e fora, interno e externo, anterior, posterior, direito, esquerdo, superior, inferior, alto, baixo, forte, fraco, largo, estreito, leste, oeste, sul e norte. Então, para que Deus fez o mundo dessa forma? Como aspectos de positivo e negativo, para que possa ter reciprocidade, para que possa interagir e assim manter a sua existência. Então toda a criação está formada por pares complementares. Então, uma vez que Deus é o criador de toda a criação, nós chegamos a compreender que em Deus também, que é a primeira causa, existe a positividade e a negatividade. Então dentro de Deus existe a positividade essencial e negatividade essencial. Significa que a origem, a essência de todo positivo que existe na criação está dentro de Deus. E a origem e a essência de todo negativo que está dentro da criação também existiu primeiramente dentro de Deus. Então Deus está na posição de sujeito e tem dentro de si as características de positividade e negatividade em perfeita harmonia. Então o primeiro par de características duais, o primeiro fator comum que nós encontramos na criação de Deus é as características duais de positividade e negatividade, que tem em Deus, por isso ele fez toda a criação para existir dessa forma. E todos os seres da criação somente podem existir através do relacionamento recíproco entre positividade e negatividade. Só que, além de positividade e negatividade, existe um outro par de características duais que é ainda mais fundamental do que positividade e negatividade. Tudo na existência tem tanto forma externa quanto caráter interno. Então, além do positivo e negativo, todos os seres da criação estão existindo com caráter interno e forma externa. O caráter interno ele é invisível e a forma externa ela é visível. A forma externa ela assemelha-se ao caráter interno. Na verdade, ela reflete o caráter interno. Então, toda a existência ela tem em si caráter interno e forma externa. O caráter interno e a forma externa, elas são dois aspectos relativos da mesma existência. Então, a forma externa ela pode ser chamada de segundo caráter interno. E a esses dois, juntos, caráter interno e forma externa, nós damos o nome de características duais ou de essencialidades duais. Então, nós podemos pegar, no caso, o ser humano, como um exemplo. A sua mente invisível é o seu caráter interno, enquanto o seu corpo físico é a sua forma externa. Então, a sua mente ela tem uma certa forma, como seu caráter interno, e o seu corpo físico tem a sua forma visível. O corpo, como forma externa, ele assume a forma que assemelha à forma projetada pela mente. Então, no ser humano, a mente e o corpo eles são dois aspectos relativos da mesma pessoa, da mesma existência. Então, o corpo ele pode ser chamado de segunda mente, e a mente e o corpo junto nós chamamos de características duais ou de essencialidades duais. Então, tudo na criação existe através de um relacionamento recíproco entre as duas características de caráter interno e de forma externa. Então, o caráter interno ele é invisível, interno, causa, sujeito, vertical, e a forma externa ela é visível, externa, efeito, objeto e horizontal. O caráter interno ele está na posição de controlar a forma externa. E então, devido ao fato de que cada existência tem o seu caráter interno, então tudo pode ter uma finalidade. Na verdade, o caráter interno define a finalidade e a forma externa trabalha externamente para colocar isso em prática. Pegando mais uma vez o ser humano como exemplo, nós podemos ver que
a mente do homem como seu caráter interno invisível e o seu corpo físico como forma externa visível. O corpo físico assemelha-se à mente que é invisível, e o corpo deve estar completamente sob o comando da mente. Desta forma, o homem pode dirigir a sua vida de acordo com a sua vontade e com a sua finalidade. Então, o fato de nós termos a nossa mente, nós podemos ter finalidade em nossa vida, e o nosso corpo trabalha constantemente para cumprir esta finalidade. Então, todos os seres da criação, começando desde as menores partículas, passando pelo átomo, moléculas, plantas, animal e o ser humano, tudo é composto de caráter interno e de forma externa. O caráter interno do ser humano é a sua mente, a forma externa é a sua forma, é o seu corpo físico. O caráter interno do animal é a sua mente animal, ou o seu instinto, assim como das plantas. No caso da molécula, átomo e partícula, o seu caráter interno é chamado de natureza diretiva inerente, algo que está internamente nesses elementos que faz com que ele cumpra a finalidade da sua existência. Por exemplo, que faz com que as partículas se juntem para formar o átomo, que os átomos se juntem para formar as moléculas e assim por diante. Então, a natureza diretiva inerente é o caráter interno de molécula, átomos e partícula. As partículas que formam o átomo, elas são feitas de energia. Então, nós devemos procurar um último ser como a causa primária de tudo. Então, antes da existência da própria partícula, existia a energia. Para que essa energia viesse a existir também, dentro da energia deve ter um aspecto de caráter e forma. E esse último ser, como a primeira causa da criação, também deve ser formado de caráter e forma. Esse último ser, que deu origem a toda a existência, também possui caráter e forma essenciais. Esse último ser é chamado de Deus. Então Deus, como primeira causa, ele também é composto de características duais de caráter interno e forma externa. O caráter interno essencial é aquilo que deu origem a todo o caráter interno da criação. E a forma externa essencial que está dentro de Deus é o que deu origem, é a essência de toda a forma externa da criação. Então Deus, como a primeira causa, existe como um ser que contém caráter essencial e forma essencial perfeitamente harmonizados dentro de si. Então o universo ele é um perfeito corpo orgânico criado completamente de acordo com a finalidade da criação de Deus. Então o universo, ele centralizado em Deus como seu caráter interno, ele age perfeitamente de acordo com a finalidade da criação de Deus. E ele é semelhante a um ser humano aperfeiçoado, onde a sua mente e o seu corpo estão unidos e ele age perfeitamente de acordo com a finalidade da mente. Então, o universo aperfeiçoado funciona exatamente igual a um ser humano aperfeiçoado. No caso do universo, Deus está no centro, como caráter interno. E no caso do homem aperfeiçoado, a sua mente está no centro, como caráter interno. Deus, ele é a origem da nossa vida e de todo o universo. Ele é formado de caráter interno e forma externa essenciais. Também ele é formado de positividade e negatividade essenciais. Deus, ele é o sujeito masculino e o caráter interno em relação à criação. Deus é um Deus de coração e amor. Toda a origem de coração e amor que existe no universo é originado em Deus. Deus também, ele é a origem da verdade, da bondade e da beleza. Deus, ele é a origem da ordem, das leis e dos princípios. E Deus é um ser eterno, imutável e absoluto. Deus tem o coração de pai e o coração de mãe em si. O que motivou Deus a criar é que ele queria ter um parceiro para compartilhar amor. Então, apesar de todas as leis da criação de Deus, o que motivou a criação de Deus é que ele queria compartilhar amor com um parceiro objeto. O relacionamento entre Deus e o universo. Então, como que esse Deus, com todas essas características que nós analisamos até agora, está relacionando com o universo? Então, Deus, como um sujeito invisível, através do princípio da criação, ele fez toda a criação. E toda a criação, todo ser do universo é um objeto substancial de Deus, é uma encarnação de verdade individual. Significa que o relacionamento de Deus, ele é individualizado com cada ser da criação. Todos os seres da criação são objetos substanciais de Deus. Então, Deus relaciona de forma diferente com o ser humano e com o restante da criação. Então, o homem, o ser humano, está na posição de objeto substancial de Deus em imagem.
ele é a encarnação da verdade em imagem. Então, o ser humano representa a imagem 100%, a imagem direta de Deus. E o restante da criação, exceto o homem, é o objeto substancial de Deus simbólico. Significa que ele é a encarnação da verdade simbólica de Deus. Então, Deus, ele é o sujeito invisível e o universo, ele é o objeto visível. Então, o relacionamento de Deus com os seres humanos e de Deus com o restante da criação é diferente. Deus é sujeito, o universo é o objeto. Deus está na posição de causa, o universo efeito. Deus como positivo, o universo como negativo. Deus é o caráter interno e o universo é a forma externa. Deus é vertical e o universo é horizontal. Seção 2. A energia primária universal, a ação de dar e receber e o fundamento de 4 posições. Nós vamos estudar esses 3 temas principais na seção 2. Primeiramente, sobre a energia primária universal. O que vem a ser a energia primária universal? Quando nós olhamos na Bíblia, Êxodo 3,14, está escrito que quando Moisés estava no deserto e Deus apareceu para ele, Deus estava pedindo para Moisés ir tirar o povo do Egito. Moisés perguntou para Deus, o que eu tenho que dizer para o povo, qual é o seu nome? E a resposta de Deus foi, eu sou o que sou. Isso significa que Deus, ele é autoexistente, ele existe por si mesmo. Todos os seres da criação precisam de energia para existir. Então Deus também precisa de energia para existir. Então Deus, ele é o criador de toda a existência, ele existe além de tempo e espaço, e ele é autoexistente, e ele é uma realidade absoluta. A energia fundamental de Deus para que ele possa existir com essas características é chamada de energia primária universal. Ao mesmo tempo, a energia primária universal, ela é a fonte de energia que produz energia para que toda a criação possa manter a sua existência. Então, a energia primária universal, ela também tem a característica de, além de tempo e espaço, autoexistente, uma realidade absoluta. E ela está mantendo a existência tanto de Deus quanto de toda a criação. A ação de dar e receber, então, através da energia primária universal, ocorre a ação de dar e receber. Como nós vimos, todos os seres da criação estão divididos em sujeito e objeto, está dividido em positivo e negativo, ou caráter interno e forma externa, está dividido em 2. Então, sempre que tem 2 elementos, um assume a posição de sujeito e o outro assume a posição de objeto. Através da ação da energia primária universal, o sujeito e o objeto começam um relacionamento recíproco. E através do relacionamento recíproco, eles começam uma interação. Essa interação gera força para manter a existência, a multiplicação e a ação desse ser. Então, a essa interação entre sujeito e objeto, nós damos o nome de ação de dar e receber. A ação de dar e receber está mantendo a existência de todas as coisas no universo. Então, nós podemos analisar Deus e a sua criação do ponto de vista da ação de dar e receber e da energia primária universal. Então, Deus contém em si mesmo as essencialidades duais, como nós vimos, ele tem positivo e negativo, tem caráter interno e forma externa. Estas essencialidades duais de Deus, elas formam um relacionamento mútuo ou um relacionamento recíproco, e elas começam a interagir entre si e desenvolvem uma eterna ação de dar e receber. Através disso, formam uma base recíproca eterna e Deus pode existir eternamente e também gera toda a energia para criar toda a criação. Então Deus está mantendo a sua própria existência, está mantendo toda a criação através da ação de dar e receber e da energia primária universal. Quando nós analisamos a criação também, é a mesma forma. Toda a criação é formada por essencialidades duais, como nós vimos, de positividade e negatividade e de caráter interno e forma externa. E essas essencialidades duais formam um relacionamento recíproco através da energia primária universal e começa uma interação gerando uma ação de dar e receber. E essa base recíproca cria o fundamento da existência naquela criação. Então, uma vez que a criação pode existir eternamente através da ação de dar e receber, ela pode se colocar na posição de objeto de Deus e recebe toda a força necessária para a sua existência. Então, nós temos alguns exemplos. A existência acontece através do relacionamento de sujeito e objeto, cada existência do universo, e essa ação de dar e receber faz com que as coisas possam existir. Por exemplo, como que vem a existir um átomo? Através do relacionamento de ação de dar e receber entre o próton e o elétron, como positivo e negativo, através da força da energia primária universal, essa ação de dar e receber
faz com que o átomo possa existir. A molécula é da mesma forma, através da ação da energia primária universal, a ação de dar e receber entre o íon positivo e íon negativo, a molécula vem a existir também através da ação de dar e receber. Nós podemos ver a ação de dar e receber em todo o universo, por exemplo, a eletricidade entre o íon positivo e o íon negativo para a ação elétrica. Nas plantas também, entre o xilema e o floema, nós podemos ver a ação de dar e receber. Entre o estame e o pistilo, a mesma coisa, está ocorrendo a ação de dar e receber para que as plantas possam se multiplicar. Então, a ação de dar e receber está espalhada por todo o universo. Entre o reino animal, existe a ação de dar e receber entre o macho e a fêmea para a existência e para a multiplicação. Também entre o reino animal e o reino vegetal, nós vemos a ação de dar e receber para a coexistência. Por exemplo, nós podemos ver entre as abelhas e as flores, onde as abelhas polinizam as flores e as flores dão um néctar que é essencial para a existência das abelhas e com isso elas podem coexistir. Também dentro do corpo humano, nós podemos ver a ação de dar e receber entre as artérias e veias para manter a vida do ser humano. Dentro do indivíduo, entre a sua mente e o seu corpo, também está ocorrendo uma perfeita ação de dar e receber para que ele possa atingir a finalidade total da sua existência. No lar, na família, nós podemos ver a ação de dar e receber entre o esposo e a esposa para manter a família. Na sociedade, nós vemos a ação de dar e receber entre os indivíduos. No mundo, existe a ação de dar e receber entre as nações. E até no universo. No universo, os corpos celestes estão fazendo a ação de dar e receber, por exemplo, entre o Sol e os planetas. A Terra também está mantendo os seus movimentos de rotação e translação através da ação de dar e receber. A consciência. Por que nós temos a ação da consciência dentro de nós? Por que no momento que as pessoas vão fazer alguma coisa errada, ela sente a força da consciência agindo dentro de si, que leva cada pessoa a viver uma vida de retidão? Nós sabemos que todas as forças apenas podem ocorrer através da ação de dar e receber. Então, se a força da consciência age no ser humano, significa que está ocorrendo uma ação de dar e receber anterior. Então, a consciência humana, ela está na posição de objeto para com um certo sujeito. Qual que é esse sujeito que está interagindo com a consciência humana para que a força da consciência possa estar agindo? O sujeito da consciência humana é Deus. Então, nós podemos sentir a força da consciência agindo em nós somente porque existe uma ação de dar e receber entre Deus na posição de sujeito e a nossa consciência. Então, do ponto de vista da ação de dar e receber, uma vez que a força da consciência está agindo constantemente no ser humano, é uma forma que nós podemos entender como uma prova da existência de Deus, porque precisa um sujeito absoluto do bem fazer uma ação de dar e receber com a nossa consciência para que a consciência possa estar agindo em nós. Então, o sujeito da consciência é Deus. Do ponto de vista da ação de dar e receber, a queda do homem significou que o homem cortou o relacionamento de dar e receber com Deus, ele cortou essa ação de dar e receber com Deus e estabeleceu a ação de dar e receber com Satanás. Então Deus enviou Jesus, que tem a perfeita ação de dar e receber com ele, para que ele pudesse salvar, dar a salvação para o homem decaído. E essa salvação deve acontecer através da ação de dar e receber também. Quando o ser humano estabelecer uma ação de dar e receber com Jesus, que veio na posição de mediador, ele pode cortar a ação de dar e receber com Satanás e restabelecer a sua ação de dar e receber com Deus. Por isso Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, porque até a salvação do ser humano deve acontecer através da ação de dar e receber, porque a queda do homem foi a quebra da ação de dar e receber entre o homem e Deus. Então, quando nós vemos os ensinamentos de Jesus na Bíblia, nós percebemos que tudo que ele falou estava conectado com essa ação de dar e receber. Por exemplo, não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tivermos medidos, vos hão de medir a vós. Várias das passagens que Jesus falou estavam se referindo a essa ação de dar e receber. Ao que você dá, você também vai receber das pessoas. Então, os ensinamentos de Jesus estavam enfatizando sobre a ação de dar e receber. O fundamento de 4 posições e a ação de origem, divisão e união. Então, primeiramente, a ação de origem, divisão e união. O que é a ação de origem, divisão e união?
O processo da criação do universo começa quando as características duais de Deus interagiram dentro de si, através da energia primária universal, e estabeleceram uma ação de dar e receber para a multiplicação. Então, as essencialidades duais de Deus se multiplicaram em sujeito e objeto, que mais uma vez estabeleceram uma ação de dar e receber através da energia primária universal. E formou um terceiro ser, a união de sujeito e objeto, o corpo unificado de sujeito e objeto, que foi um terceiro objeto para com Deus. Então, esse é o processo da criação de Deus. É chamado de origem, divisão e união, onde Deus aparece como a origem, o sujeito e objeto como divisão e o corpo unificado de sujeito e objeto como a união. Então, isso é chamado de processo de origem, divisão e união. Quando acontece a origem, divisão e união, é formada uma estrutura que é chamada fundamento de 4 posições, onde tem a origem, tem o sujeito e objeto e a união de sujeito e objeto. O fundamento de 4 posições, ele é a base fundamental do bem, que cumpriu a finalidade da criação de Deus. Ele é a base fundamental de toda a existência que Deus pode dirigir e de toda a força para existir. E o fundamento de 4 posições, ele é a finalidade máxima, a finalidade eterna da criação de Deus. A razão pelo qual todo ser é constituído de essencialidades duais. Então, por que Deus fez todo o universo com características duais? Primeiro, para existir, tudo necessita de energia. A energia vem através da ação de dar e receber. Nada pode desempenhar a ação de dar e receber por si só. É preciso ter um parceiro. Então, deve haver um sujeito e um objeto. Então, todo movimento em linha reta, ele vai chegar a um fim. Não pode existir eternamente. Necessita de um movimento circular. Precisa de uma ação de dar e receber entre sujeito e objeto. Então, para existir eternamente, Deus tem as suas essencialidades duais. Para que toda a criação possa existir eternamente também, ele deve refletir essas essencialidades duais de Deus. Então, a razão pela qual todo ser é constituído de essencialidades duais ou de características duais, como nós já explicamos, é para que possa existir eternamente através da ação de dar e receber. Seção 3, a finalidade da criação de Deus, a finalidade da criação do universo. Então, esta é a seção, praticamente a seção mais importante dentro do princípio da criação, porque nós vamos entender sobre a finalidade da criação de Deus e também nós vamos entender sobre a finalidade da nossa própria existência, para que o ser humano foi criado, para que o universo foi criado. Então, resumindo o que nós vimos até agora, nós vimos que toda a criação está formada por características duais, de positivo e negativo, e também de caráter interno e forma externa. E a criação é assim porque Deus, que é o Criador, também tem essas características. Deus fez todas as coisas com características duais, de positivo e negativo, caráter interno e forma externa, para que, através da ação de dar e receber, possa manter a sua existência eternamente. Então, nós vamos entender por que Deus, com aquele coração de Pai, desenvolveu o universo, qual que era a sua finalidade. Então, quando nós observamos na Bíblia, Gênesis 1, do 4 até o 31, nós percebemos que cada vez que Deus criou uma nova espécie na criação, ele disse que aquilo era bom. De fato, quando nós observamos, sempre está explicando, né? Por exemplo, Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita, e Deus viu que a luz era boa, e separou as luzes das trevas. Deus chamou ao elemento árido terra, e ao ajuntamento das terras, mar, das águas, mar. E Deus viu que isso era bom. Então, Gênesis do 1, 4 até o 31, sempre está dizendo, e Deus viu que era bom, e Deus criou tal elemento na criação e viu que isso era bom. O que significa isso? Cada vez que Deus criou uma nova espécie, ele disse que era bom. Significa que Deus queria que toda a sua criação fosse bons objetos. Significa que Deus queria criar boas coisas. Ele se esforçou para criar boas coisas. Para que Deus queria criar bons objetos? Para que ele pudesse sentir alegria quando observasse o universo. Então, como deveria ser a criação de Deus a fim de dar alegria a Deus? Então, a finalidade da criação de Deus era sentir alegria, por isso ele se preocupou em criar apenas bons objetos. Como a criação de Deus deveria funcionar? Como deveria ser a sua criação a fim de fazer feliz a Deus? Quando nós olhamos na Bíblia, Gênesis 1, 28, está escrito, crescei, multiplicai e dominai. Deus deu as 3 grandes bênçãos para que o ser humano pudesse realizar.
Então, depois que Deus criou o universo, Deus finalmente criou o homem, que tem sensibilidade a todo tipo de emoção, de acordo com o seu caráter e forma essencial. Deus fez todo o universo com as características duais, preparou todo o ambiente, depois ele colocou o ser humano. Quando ele colocou o ser humano, ele colocou com a capacidade que o ser humano pudesse sentir toda a criação, sentir todo o universo, e pediu para que o ser humano realizasse 3 coisas. Gênesis 1:28, ele disse: crescei, multiplicai e dominai. Então, quando o homem sente alegria seguindo as palavras das 3 grandes bênçãos e realizando o reino de Deus, Deus também sente alegria através de tal homem. Então, o que Deus esperava? Deus esperava que, quando o ser humano realizasse as 3 bênçãos, o próprio ser humano iria sentir máxima felicidade. E Deus, observando o seu filho sendo feliz, então Deus também iria sentir máxima felicidade. A finalidade da criação de Deus, a finalidade de Deus ao criar o universo foi sentir alegria. Então nós podemos compreender que a finalidade da existência do universo centralizado no homem, no ser humano, é devolver alegria para Deus. Então a finalidade da nossa existência é devolver alegria para Deus através de realizar as 3 grandes bênçãos que nós vamos ver mais adiante. Todo ser tem uma finalidade dual. Existe a finalidade para o todo e a finalidade para o indivíduo. O relacionamento entre a finalidade para o todo e o indivíduo é de caráter interno e forma externa. Não pode haver qualquer finalidade do indivíduo separada da finalidade do todo. Também não pode haver qualquer finalidade do todo que não inclua a finalidade do indivíduo. O que significa isso? Nós vimos até agora que a finalidade da criação de Deus é produzir alegria, é sentir alegria. Mas não é sentir alegria às custas do universo ou às custas do próprio ser humano, porque todo ser tem finalidade dual. Quando nós buscamos a finalidade para o todo, a nossa finalidade também está incluída aí. E quando nós buscamos a finalidade individual, ela está conectada com a finalidade para o todo. Então, aquelas passagens na Bíblia, como Mateus 6,31, não vos aflijais, nem digais que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. São os pagãos que se preocupam com tudo isso. Ora, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Essas passagens estão mostrando claramente sobre a questão da finalidade individual, está conectada com a finalidade do todo. Quando nós buscamos o reino de Deus, que é a finalidade para o todo, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Significa que a nossa necessidade, a nossa finalidade individual também deverá ser suprida. Quando levamos uma vida para o todo, Deus cuida das nossas vidas como indivíduos. O objeto do bem para a alegria de Deus. Então, como se produz alegria? Como que o universo deve cumprir a finalidade da sua existência, que é dar alegria para Deus? Não se pode produzir alegria somente pelo indivíduo. Deus criou o universo com essencialidades duais, com duplas características, para que eles pudessem fazer ação, para que essas duplas características pudessem interagir, fazer ação, dar e receber entre si. Então, para sentir felicidade, nenhum ser pode sentir felicidade sozinho, nem mesmo Deus. Então, como se produz alegria? A alegria se produz quando o sujeito ele consegue perceber o seu caráter e forma refletidos através do seu objeto. Ele consegue sentir a estimulação através do seu objeto. Por exemplo, quando o artista sente uma estimulação através da sua obra, de uma pintura, por exemplo, quando ele consegue perceber o seu caráter e a sua forma naquela criação, ele pode sentir alegria. Então, a alegria de Deus é da mesma forma. Por exemplo, a alegria do artista tem 2 tipos de alegria. Existe uma alegria que é uma alegria parcial, é quando ele tem a ideia em mente. Então, quando Deus tinha a ideia do universo, a ideia do ser humano, a ideia das 3 grandes bênçãos, quando ele estava planejando, ele já sentia alegria, que é a alegria parcial. Mas, quando o artista completa a sua obra, essa alegria se torna alegria substancial. Então, nós vamos entender o que deveria acontecer para que o universo, principalmente o ser humano, pudesse dar alegria completa para Deus. Então, como nós vimos, depois que Deus criou todo o universo, colocou o ser humano, ele pediu para que ele realizasse 3 grandes bênçãos. O que significa essas 3 grandes bênçãos? Em Gênesis 1:28 está escrito: e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a,
e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então a primeira bênção de Deus para o ser humano foi frutificai. Quando Deus criou Adão e Eva, ele disse frutificai. Frutificar significa crescer. Para que uma árvore dê o seu fruto, ela deve crescer. Então, a primeira bênção de Deus é crescer. Crescer significa o aperfeiçoamento individual. Como que se realiza isso? Através do fundamento de 4 posições a nível individual, onde o indivíduo unifica sua mente e corpo através da ação de dar e receber centralizada em Deus, e o resultado é um indivíduo aperfeiçoado. Essa pessoa aperfeiçoada, ela torna-se o templo de Deus, ela forma um só corpo com Deus. Ela atinge a deidade, que é aquela natureza, o caráter igual ao de Deus. E ela sente exatamente o que Deus sente e conhece a vontade de Deus e vive exatamente como Deus deseja que ele viva. Então, nesse caso, Deus e o ser humano podem sentir o máximo de alegria. Então, a primeira bênção de Deus é que o ser humano realize o fundamento de 4 posições a nível individual, unificando a sua mente e corpo, e tornando-se um ser humano aperfeiçoado, porque essa união da sua mente e corpo é centralizado em Deus. Então, 1 Coríntios 3,16 está escrito: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Está dando ênfase nessa qualidade que o ser humano deve adquirir depois da primeira bênção de Deus, que é tornar-se o templo de Deus. Também, João 14,20, naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Então, o homem aperfeiçoado que realizar a primeira bênção de Deus, estabelecendo o fundamento de 4 posições individual, ele imediatamente sente tudo o que Deus sente, como se os sentimentos de Deus fossem dele mesmo. Ele não consegue fazer coisa alguma que cause sofrimento a Deus, então, como consequência, essa pessoa jamais pode cair, essa pessoa jamais consegue cometer algum tipo de pecado. Então Deus, observando este ser humano, esse indivíduo aperfeiçoado, Deus pode sentir o máximo de alegria. O próprio homem, o próprio ser humano aperfeiçoado também sentirá o máximo de alegria. Então, quando Deus colocou Adão e Eva na terra, a primeira coisa que ele pensou foi que eles deveriam crescer, chegar à perfeição individual sem cair. Aí depois eles dariam o próximo passo, que é a segunda bênção de Deus. Quando nós olhamos em Gênesis 1:28, está escrito: e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos. Então, multiplicai-vos é a segunda bênção de Deus. Multiplicar significa a multiplicação dos filhos. E como que é possível realizar isso? Após tornarem-se indivíduos perfeitos, Adão e Eva deveriam formarem um casal através do fundamento de 4 posições centralizado em Deus e multiplicar os seus filhos. Então, através disso, iria multiplicar para a sociedade, para a nação e para o mundo todo. Então, a segunda bênção de Deus, multiplicar, que está escrito em Gênesis 1:28, é estabelecer o fundamento familiar de 4 posições. Então, fazendo o fundamento familiar de 4 posições, chegando à perfeição familiar, Deus e o ser humano também poderá sentir o máximo de alegria. Ou seja, é mais um passo no cumprimento da finalidade da criação de Deus, que é sentir alegria. Então, como nós vimos, para que o ser humano realize a segunda bênção de Deus, é imprescindível que ele tenha se aperfeiçoado primeiro. Então, a segunda bênção de Deus, esse estabelecimento de uma família ideal, é possível apenas quando o homem se torna um indivíduo perfeito através de unificar sua mente e corpo. A mulher também se torna uma mulher aperfeiçoada através de unificar sua mente e corpo, e o relacionamento entre eles vai gerar os seus filhos, e com isso multiplicar para a sociedade, para a nação e para o mundo todo. Então, quando o ser humano realizar a segunda bênção de Deus, então no mundo nós teremos famílias ideais, relacionamentos ideais entre esposo e esposa, entre pais e filhos, entre irmãos e irmãs dentro da família. A família, ela se tornará a escola do amor e das virtudes, e se tornará um modelo perfeito para a sociedade. Então, Deus e o ser humano poderá sentir o máximo de alegria através da realização da segunda bênção de Deus, que é o estabelecimento de uma família ideal. Então, quando o ser humano estabelecer uma família, será o modelo de um ser humano aperfeiçoado. Na verdade, sempre que Deus criou alguma coisa na criação, o modelo principal era o homem aperfeiçoado. Então, a família ideal, ela assemelha-se
a um homem aperfeiçoado, a um ser humano aperfeiçoado. A própria sociedade ideal deve funcionar como um ser humano aperfeiçoado, assim como a nação e o mundo devem funcionar como um ser humano aperfeiçoado. Então, no fundamento de realizar a primeira bênção de Deus, que é a perfeição individual, a segunda bênção de Deus, que é a perfeição familiar, como está escrito em Gênesis 28, o ser humano deve realizar depois a terceira bênção de Deus, que é dominai. E Deus os abençoou e Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então o ser humano foi criado para que, após a realização da primeira e da segunda bênção, ele pudesse ter o direito de dominar sobre toda a criação, sobre todo o meio ambiente, sobre todos os animais e assim por diante. Então Deus, quando ele fez o universo, ele fez seguindo o modelo, o protótipo, imaginando como seria o ser humano. Então, ele começou a sua criação, pelos seres mais simples até chegar nos seres de mais alta função, que é o ser humano. Então Deus começou a sua criação através dos animais de ordem inferior, depois criou os animais com funções mais complicadas e finalmente ele criou o ser humano, que é o ser mais completo e o ser mais complexo. Então o homem, ele é a encapsulação de todas as coisas, ele é o microcosmo do universo. Quando nós comparamos a criação com o ser humano, nós podemos perceber essa semelhança. As cordas vocais do ser humano são tão sofisticadas que ele é capaz de imitar o som de todos os animais. O corpo humano, ele tem a forma e a linha, são tão delicadas e graciosas que se torna até um difícil objeto de desenho para os artistas que estão treinando as suas artes, né? Quando nós comparamos o ser humano e as plantas, nós podemos perceber uma semelhança muito grande. Por exemplo, entre uma árvore e o corpo humano, a folha representa o pulmão, o tronco e os ramos representam o coração humano, a raiz representa o estômago e o intestino, o xilema e o floema também representa as artérias e veias. Os homens e os minerais, o ser humano tem todos os elementos dos minerais, ele é composto por terra, água e ar. Quando nós comparamos o ser humano e a própria terra, nós podemos perceber que a estrutura da terra é semelhante à estrutura do corpo humano também. Então a crosta e as plantas é semelhante à pele e os pelos do corpo humano. As águas subterrâneas no substrato é semelhante aos vasos sanguíneos dentro da musculatura. E a lava derretida rodeada de pedras é semelhante à medula óssea do ser humano. Então, o ser humano foi criado muito parecido, semelhante a toda a criação, a todo o universo. A finalidade disso é que Deus queria que o ser humano pudesse usufruir, que ele pudesse dominar sobre a criação, realizando a terceira bênção. Mas é muito importante entender que o ser humano só pode realizar a terceira bênção no fundamento da primeira e da segunda. Primeiro ele realiza a primeira bênção, que é o aperfeiçoamento individual, depois ele forma uma família ideal e com isso ele adquire o direito, como filho de Deus, para dominar sobre toda a criação. Então a terceira bênção de Deus é o domínio para com toda a criação. O ser humano vai realizar isso quando ele estabelecer o fundamento de 4 posições para o domínio, onde através de uma unidade perfeita entre o ser humano e o mundo natural, o ser humano sente estimulação de alegria através da criação. Então o ser humano dá amor e recebe uma estimulação de beleza através da criação. Através da terceira bênção, a união harmoniosa entre o ser humano e o mundo natural, o universo se torna um perfeito objeto que dá alegria para Deus. Então, quando o ser humano realizar a terceira bênção de Deus, que está escrito em Gênesis 1:28, então o mundo será um mundo onde nós teremos um meio ambiente saudável, prosperidade material para todos, e a ciência e a tecnologia apenas beneficiarão o ser humano e o mundo natural. Neste caso, completando as 3 grandes bênçãos de Deus, Deus, o ser humano e a criação sentirá imensa alegria. Então, as 3 grandes bênçãos de Deus é para realizar o reino do céu na terra, para completar a finalidade da criação, que é dar alegria para Deus. Dar alegria porque primeiro o seu filho, primeiro o ser humano está sentindo feliz. Então Deus, observando a felicidade do homem, ele pode sentir máxima alegria também. Então o ser humano deve realizar primeiramente as 3 grandes bênçãos na terra, porque está escrito na Bíblia que tudo que for ligado na terra será ligado no céu.
Então o homem foi criado no início para viver no reino do céu na terra. No momento da sua morte física, ele deve automaticamente transmigrar para o mundo espiritual, onde ele deve gozar da vida eterna no reino do céu espiritual. Então as 3 grandes bênçãos é para o homem realizar na terra. E depois ele vai desfrutar do resultado das 3 grandes bênçãos no mundo espiritual. Então, realização primeiro do reino do céu na terra, depois do reino do céu no mundo espiritual. Então, o ser humano aperfeiçoado, o reino do céu na terra, ele é semelhante a um homem aperfeiçoado, onde o reino do céu, os comandos de Deus, através dos pais verdadeiros, passam para todos os filhos e todos eles agem para uma só finalidade. É exatamente igual ao ser humano aperfeiçoado, onde os comandos da mente, através do sistema nervoso central, passa para todo o corpo e o corpo age também para uma só finalidade. Então o reino do céu é um mundo que se assemelha ao homem com a sua individualidade aperfeiçoada, de acordo com o caráter e forma essenciais de Deus. Seção 4. O valor original da criação. A determinação do valor original da criação e o padrão do valor. Então, como nós podemos determinar o valor original das coisas? Como nós estamos estudando sobre o princípio da criação, as leis de Deus, o mundo original, ou seja, como Deus planejou o mundo, então como podemos determinar o valor original das coisas? Primeiramente, vamos analisar o padrão comum que geralmente é usado. Então, o valor não está latente nele mesmo, mas é determinado pela ação da receber entre a finalidade do objeto, da existência do objeto, e o desejo humano. Ou seja, para definir o valor de um objeto, depende do quanto o ser humano deseja aquele objeto, ou seja, é centralizado no próprio ser humano. Se o ser humano desejar muito, aquele objeto tem muito valor. Se o ser humano desejar pouco, aquele objeto tem pouco valor. Então, esse padrão não é o padrão original do princípio da criação, porque está faltando um elemento muito importante da criação de Deus. Então, para determinar o valor original da criação, é preciso colocar Deus, é preciso colocar o ideal da criação de Deus. Então, o valor original da criação ele é determinado dessa forma, quando o desejo do homem de procurar o valor original daquele objeto faz a ação da receber com a finalidade da criação, da existência daquele objeto, então o valor original pode ser definido dessa forma. Em outras palavras, o ser humano ele vai olhar para as coisas se perguntando o que Deus queria ao criar tal objeto, qual que era a intenção de Deus ao criar tal coisa, tal objeto. Então, quando o ser humano busca o ideal da criação de Deus primeiro, ele consegue encontrar o valor original das coisas. E todos os objetos, eles somente podem realizar o seu valor quando ele faz uma ação dar e receber com o ser humano. Então, tudo existe através da ação dar e receber de sujeito e objeto, como nós já explicamos. Então, para que cada objeto da criação cumpra o seu valor, ele precisa ter uma ação dar e receber com o ser humano. Então, se o ser humano não existisse no universo, o universo seria como se fosse um museu sem visitantes. Mesmo que aquele objeto está ali tenha algum valor, mas não estaria cumprindo a sua finalidade de existência. Então, o ser humano, buscando o ideal da criação de Deus, descobre o valor original das coisas. E cada objeto pode realizar o seu valor original quando ele faz a ação de dar e receber com o ser humano, centralizado no ideal da criação de Deus. Então, como podemos definir o padrão original do valor? Então, o padrão do valor original da criação. Então, nós vimos que para estabelecer o valor original das coisas, é preciso estabelecer o fundamento de 4 posições, tendo o ideal da criação de Deus na origem, o desejo do homem na posição de sujeito, a finalidade da existência daquele objeto como objeto e a definição do valor original da criação como resultado. Então, esse fundamento de 4 posições, nós podemos perceber que o centro desse fundamento de 4 posições é Deus, que é um ser absoluto. Por isso, o padrão do valor também é Deus, que é absoluto. Então, o padrão do valor original da criação, ele é absoluto e não é relativo. Então, quando Deus criou, ele já colocou um valor em todos os elementos da criação, em todos os objetos. Cabe ao ser humano somente buscar e descobrir esse valor original da criação e usufruir dos objetos criados por Deus. Então, o padrão comum até agora usado, na verdade, não é que estava centralizado simplesmente no ser humano, mas estava centralizado no
desejo de Satanás. Então, até aqui, o valor de um objeto nunca foi absoluto, mas apenas relativo, porque a ação de dar e receber entre o objeto e o homem decaído não estava centralizado no ideal da criação de Deus, mas estava centralizado em Satanás, na finalidade e no desejo de Satanás. Então, como a finalidade e o desejo de Satanás foi feita a ação de dar e receber, então o valor desse objeto é relativo, porque a finalidade de Satanás não é absoluta, e sim relativa, assim como o próprio Satanás não é absoluto. Intelecto, emoção e vontade originais e verdade, beleza e bens originais. Então, dentro da mente humana existem 3 faculdades em constante funcionamento, que é o intelecto, emoção e vontade. O intelecto, emoção e vontade da mente humana, ele está respondendo ao intelecto, emoção e vontade que estava dentro de Deus. Então, primeiramente, o intelecto, emoção e vontade existia dentro de Deus, e isso, a mente humana foi criada para responder ao intelecto, emoção e vontade. Então, quando a nossa mente está respondendo ao intelecto, emoção e vontade de Deus, o nosso corpo ele vai buscar agir de acordo com a verdade, beleza e bem, ou verdade, beleza e bondade. Então, a conduta do ser humano será na direção de buscar o valor da verdade, beleza e bem. Então, a busca do valor a busca da verdade através da ciência, a busca da beleza através da arte e a busca do bem através da religião. Então, o intelecto, emoção e vontade está funcionando perfeitamente no homem porque primeiro existia dentro de Deus. E isso reflete nas ações humanas em busca da verdade, beleza e bem através da ciência, da arte e da religião. Amor e beleza. Quando nós temos um relacionamento de sujeito e objeto, existem forças emocionais em funcionamento entre sujeito e objeto. Então, a definição de amor, nesse caso, é uma força emocional dada pelo sujeito ao objeto. E a definição de beleza é uma força emocional dada pelo objeto ao sujeito. O poder do amor ele é ativo e a estimulação da beleza ela é passiva. Então, dentro do relacionamento de sujeito e objeto, nós podemos ver exemplos concretos de um relacionamento de amor e beleza. Por exemplo, no relacionamento entre Deus e o ser humano, Deus é o sujeito que dá amor, enquanto o ser humano é o objeto que devolve beleza. No relacionamento entre o homem e a mulher, o homem está na posição de sujeito que dá amor, e a mulher está na posição de objeto que devolve beleza. No relacionamento entre o homem e a criação, o ser humano está na posição de sujeito que dá amor e a criação está na posição de objeto que devolve beleza. Quando o sujeito e o objeto estão completamente unidos em um só corpo, o sujeito pode se colocar na posição de objeto e o objeto na posição de sujeito a qualquer momento. Então, essas posições de sujeito e objeto, de amor e beleza, elas não são posições fixas, mas elas são posições que podem mudar a qualquer momento. Por exemplo, dentro do relacionamento pai e filho, nós sabemos que o pai está na posição de sujeito que dá amor, e o filho na posição de objeto que devolve beleza. Mas quando tem uma união de coração perfeita, tornando-se um só corpo entre pais e filhos, a qualquer momento eles trocam de posição emocionalmente e isso não prejudica nenhum deles. Um exemplo muito concreto, imagina aqui, um exemplo bem simples, imagina que uma criança esteja sentada no sofá e essa criança fala para o pai: pai, por favor, pega suco na geladeira para mim. Ou pega um iogurte na geladeira para mim. Então, naquele momento, a criança está solicitando na posição de sujeito e o pai está servindo na posição de objeto. Pelo fato de estarem completamente unidos em um só corpo, unidos de coração, essa troca emocional de sujeito e objeto não prejudica nem o pai, nem a criança, ou seja, nem o sujeito e nem o objeto. Então, dentro da criação de Deus, ele criou para que tivesse essa ordem de sujeito e objeto, no relacionamento de ação, dar e receber de amor e beleza, mas que quando alcançarem completa união, essa ordem pode mudar a qualquer momento. Dentro do relacionamento entre uma pessoa mais velha e uma pessoa mais nova, a beleza que essa pessoa mais nova devolve ao amor da pessoa mais velha é chamada de lealdade. Dentro do relacionamento de pais e filhos, a beleza que os filhos devolvem em relação em contrapartida ao amor que recebe dos pais é chamada de devoção filial. E a beleza que a esposa devolve em resposta ao amor
do marido é chamada de virtude. Então, dentro do relacionamento entre pessoas mais velhas, pessoas mais novas, entre pais e filhos, entre o marido e a esposa na família, existe esse relacionamento perfeito de amor e beleza, relacionamento de essa ação dar e receber, onde nós podemos ver lealdade, devoção filial e virtude. Tudo isso está no âmbito da ação dar e receber, está no âmbito do relacionamento de amor e beleza, está no âmbito do relacionamento de sujeito e objeto. O bem e o mal, retidão e iniquidade. Então, como nós podemos definir o que é bem e o que é mal? Através do princípio da criação, quando nós analisamos a finalidade da criação de Deus, nós podemos chegar a uma conclusão de uma definição concreta do que é bem e do que é mal. E essa definição, ela está além de uma simples crença ou de uma simples doutrina religiosa, por exemplo, porque está de acordo com o princípio da criação de Deus, com o princípio que Deus estabeleceu no início da sua criação. Então, o que é bem? Bem significa a ação para realizar a finalidade da criação de Deus. Então, tudo que uma pessoa faz que está na direção da finalidade da criação de Deus, que, como nós já vimos, é a realização das 3 grandes bênçãos, isso é chamado de bem. Qualquer ação, qualquer ato que essa pessoa fizer é chamada de bem. Ou o resultado desta ação. Por outro lado, o que significa o mal? O mal significa a ação contra a finalidade da criação de Deus ou o resultado desta ação. Então, qualquer coisa que a pessoa fizer que estiver contra a finalidade da criação de Deus, ou seja, que estiver de acordo com a vontade de Satanás e contra a finalidade da criação de Deus, é por definição algo mal. Então, uma vida de retidão é necessária para que nós possamos levar uma vida de bem. Então, retidão significa os elementos na vida que servem para a finalidade do bem. Iniquidade significa os elementos na vida que servem para a finalidade do mal. Então, resumidamente, quando o ser humano realiza qualquer ação, se ela estiver de acordo com a vontade de Deus, sabendo ou não, essa ação é definida como bem. Por outro lado, quando ele fizer qualquer ato que esteja contra a finalidade da criação de Deus, mesmo sabendo ou não, esse ato é definido como mal. Quando os elementos na sua vida que está direcionando para a realização da finalidade da criação de Deus, é chamado de retidão. Então, para levarmos uma vida de bem, para fazermos a vontade de Deus, nós precisamos levar uma vida de retidão. Isto é incentivado, inclusive, na Bíblia Sagrada. Seção 5, o processo da criação do universo e o período de crescimento. Nós vamos estudar esses 2 pontos nessa sessão. Primeiramente, o processo da criação do universo. Quando nós olhamos a descrição da Bíblia sobre a criação e o que a ciência, está explicando, o que os cientistas modernos explicam, nós podemos perceber que existem certas coincidências entre o processo da criação descrito na Bíblia e o que a ciência está descrevendo. Então nós podemos perceber que, de acordo com a Bíblia, foram 6 dias no processo da criação e, de acordo com a ciência, 6 períodos ou 6 eras. Então, essa coincidência nos mostra que a Bíblia é de fato uma revelação de Deus, porque antes das pesquisas científicas modernas, a Bíblia já estava informando sobre esse processo da criação de Deus. Então, o período para o crescimento da criação. Quando nós olhamos em Gênesis 1:5, nós podemos perceber que quando a Bíblia está descrevendo o processo de criação, está escrito: e foi à tarde, foi amanhã, o primeiro dia. Nós sabemos que depois que passou a tarde, a nova manhã, o segundo dia deveria começar, mas a Bíblia fala primeiro dia. Isso significa que tem o período da noite. Esse período da noite significa o período de crescimento. O motivo é que tudo foi feito no início para ser aperfeiçoado através de um certo período de tempo. Então, entre a tarde e a manhã existe a noite. Essa noite simboliza o período de crescimento, porque todos os seres da criação, eles só podem chegar à sua perfeição quando passa por um período de crescimento. Aí eles podem chegar a ser seres aperfeiçoados. O período para o crescimento da criação, os 3 estágios ordenados para o período de crescimento. Então Deus, ele é um Deus que é a realidade do número 3. Ele é a realidade absoluta, ele tem essencialidades duais e ele é o centro harmônico. Então Deus, ele é a realidade do número 3. Por isso, todo ser criado que é a imagem e semelhança de Deus, como está escrito em Gênesis 1:27, é criado para passar através do curso do número 3, em sua existência, movimento
e crescimento. Então, para passar através do curso do número 3, cada ser está refletindo essa característica de Deus. Então, Deus é um Deus matemático, Deus é um Deus do número 3. Por isso, o período de crescimento também, de toda a criação, é dividido em 3. Para que qualquer ser seja aperfeiçoado, precisa passar pelos 3 estágios. Então, os 3 estágios chamaram de formação, crescimento e aperfeiçoamento. Cada ser da criação precisa passar por esses 3 estágios de formação, crescimento e aperfeiçoamento, porque Deus também é um Deus do número 3. Então, o número 3 aparece por todo o mundo natural. No mundo natural tem os minerais, as plantas e os animais. Os 3 estágios da matéria, gasoso, líquido e sólido. As 3 partes da planta, raiz, tronco e folhas. Os animais têm a cabeça, troncos e membros. Então, o número 3 está espalhado por toda a criação, porque Deus é um Deus do número 3 e todos os seres só podem aperfeiçoar depois de passar pelo período de crescimento, que é dividido em formação, crescimento e aperfeiçoamento. O número 3 também aparece diversas vezes na Bíblia, como nós podemos ver a Trindade de Pai, Filho e Espírito Santo, os 3 estágios do paraíso, os 3 arcanjos, Lúcifer, Gabriel e Miguel, os 3 andares da Arca de Noé, os 30 anos de vida particular e 3 anos de ministério público de Jesus, os 3 magos do Oriente com as suas 3 dádivas, os 3 discípulos maiores de Jesus, as 3 tentações de Jesus, as 3 orações do Getsêmani. Então, o número 3 está na Bíblia, o número 3 está no mundo natural, porque Deus é um Deus do número 3. Então, quando caíram os primeiros antepassados humanos? Os primeiros antepassados humanos caíram antes do seu aperfeiçoamento. Assim como todos os seres da criação devem chegar à perfeição passando pelo período de crescimento, que é dividido em formação, crescimento e aperfeiçoamento, os seres humanos também. Então, quando Adão e Eva foram criados, eles deveriam, através de um período de tempo, chegar à sua perfeição. Só que, como nós sabemos, aconteceu a queda. A queda do homem, ela aconteceu durante o seu período de crescimento, enquanto eles ainda estavam imaturos. Quando nós vimos Gênesis 2,17, Deus avisou a Adão e Eva que no dia que eles comessem do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, eles certamente morreriam. Então, Adão e Eva, que ainda estavam imaturos, podiam tomar 2 caminhos: ou continuar a viver pela obediência ao mandamento de Deus, ou aceitar o caminho da morte, indo contra o mandamento de Deus. Então, Adão e Eva caíram antes da sua perfeição, caíram enquanto eles ainda estavam naquele período de crescimento. O período para o crescimento da criação e o domínio indireto. Então, o que significa o domínio indireto? Então, como nós vimos, todo ser criado, toda a criação, deve passar por formação, crescimento e aperfeiçoamento. Deve passar por esse período de crescimento para chegar à perfeição. Só que a forma com que toda a criação chega à perfeição e que o ser humano chega à perfeição é diferente. Então, toda a criação pode chegar à perfeição através da força e do domínio do próprio princípio, ou seja, de forma automática, os seres da criação chegam até a perfeição. Por outro lado, o ser humano, Adão e Eva, quando Deus criou, eles também precisam passar pelo período de crescimento para chegar à perfeição. E só que além da força do princípio, o ser humano também precisa cumprir a sua porção de responsabilidade. O ser humano tem um elemento a mais para que possa chegar à sua perfeição. Então, enquanto o ser humano está passando pelo período de crescimento, enquanto ele está cumprindo a sua porção de responsabilidade humana antes da perfeição, ele está no domínio indireto de Deus. É onde Deus não domina diretamente o ser humano, mas apenas domina o resultado das suas ações. Então, o ser humano deve passar pelo período de formação, crescimento e aperfeiçoamento, chegando à perfeição somente depois de cumprir a sua porção de responsabilidade humana. Então, como está escrito na Bíblia, no dia que eles comessem do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, eles certamente morreriam. No caso Adão e Eva, eles tiveram a oportunidade de acreditar e não comer do fruto, e com isso eles poderiam chegar ao aperfeiçoamento, ou não acreditar e comer do fruto, e com isso não chegar até a perfeição. Então, a queda do homem, ela não foi culpa ou não foi responsabilidade
de Deus, mas foi do próprio homem, porque a perfeição ou não perfeição do homem dependia não somente do poder da criação de Deus, mas também da resposta do ser humano. Então Deus não interfere com o ser humano sob esse aspecto, sob a sua porção de responsabilidade humana. Então, por mais que Deus exercesse todo o seu poder, todo o seu investimento e sua sabedoria e amor na criação, se o ser humano não responder à responsabilidade de Deus, o ser humano não pode chegar à perfeição. Então, a queda foi responsabilidade do próprio ser humano e não de Deus, porque o ser humano acabou não cumprindo aquela sua porção de responsabilidade humana que era extremamente importante para que ele chegasse na perfeição. Então, a razão por que Deus deu a porção de responsabilidade humana, nós podemos pensar, por que será então que Deus deu essa responsabilidade? Parece que está dificultando um pouco mais a situação do ser humano, mas na verdade tem uma razão muito nobre porque Deus deu a responsabilidade para o ser humano, para que ele pudesse cumprir responsabilidade que até o próprio Deus não pudesse interferir. Então Deus fez uma forma que o ser humano pudesse fazer algo que nem Deus poderia fazer por ele, para que o ser humano pudesse participar na obra da criação de Deus. E com isso, Deus queria dar a posição de criador, ou seja, de co-criador, e também dar o direito de dominador, para que o ser humano pudesse desfrutar da posição de filhos de Deus. Então Deus queria dar duas posições importantes apenas para o ser humano. Criador igual Deus e também dominador. Com isso, o ser humano poderia ser filho de Deus. Então a intenção de Deus era dar ao filho o direito de participar na sua criação. Por isso ele fez o universo apenas 95% e deixou uma parte inacabada para que o ser humano pudesse participar também na sua criação. E se ele participasse na criação, ele poderia se tornar criador igual Deus. E tornando-se criador igual Deus, ele poderia ter o direito de dominar a criação, como nós vimos na sessão 3. A terceira bênção de Deus é que o ser humano pudesse dominar a criação. E para adquirir esse direito, ele deveria cumprir os seus 5% de responsabilidade, que é a sua porção de responsabilidade humana, crescendo sem cair. O período para o crescimento da criação, o domínio direto. Então, depois que o ser humano passar pelo domínio indireto de Deus, através de cumprir a sua porção de responsabilidade humana, sem interferência de Deus, o ser humano deve entrar no domínio direto de Deus. É onde, depois da sua perfeição, o ser humano pode se aperfeiçoar e assemelhar-se a Deus. Ele se torna semelhante a Deus, através de ter a posição de criador e dominador, ele se torna filho de Deus. Então o ser humano pode ser dominado diretamente por Deus. Ao mesmo tempo, ele adquire o direito para dominar diretamente sobre toda a criação. Então, o ser humano que entrar no domínio direto de Deus, ele compreende e experimenta o coração de Deus perfeitamente, ele entende completamente a vontade de Deus e ele pratica a vontade de Deus. Então, o relacionamento entre o ser humano aperfeiçoado e Deus é o mesmo relacionamento que existe entre o cérebro e os membros do corpo, onde, através do comando, mas na verdade sem comando, de forma praticamente automática, os membros do corpo estão reagindo e agindo de acordo com os comandos do cérebro. Então, o ser humano aperfeiçoado que passar pelo período de crescimento e entrar no domínio direto de Deus, ele tem esse mesmo relacionamento com Deus, onde, através do comando de Deus, mas na verdade sem comando, de uma forma praticamente automática, o ser humano está recebendo os comandos de Deus e agindo de acordo com a sua vontade. Com isso, ele pode realizar a finalidade da criação de Deus. Então, o que isso significa? Significa um nível tão profundo de unidade de coração com Deus, um só corpo, que ele age de maneira natural, de acordo com a vontade de Deus. O ser humano aperfeiçoado deve ter essa qualidade, deve ter essa característica de agir perfeitamente de acordo com a vontade de Deus, tornando-se um só corpo com Deus, entendendo a vontade de Deus e praticando a vontade de Deus perfeitamente. Mas para o homem chegar nesse nível, ele deveria ter cumprido a sua porção de responsabilidade humana, crescendo sem cair. Aí ele poderia entrar no direto domínio de Deus. Então, o mundo substancial invisível e o mundo substancial visível. Nós vamos entender o relacionamento entre os dois e também onde o homem está localizado, né, entre o mundo espiritual, entre o mundo físico e o mundo espiritual. Então Deus, com as suas essencialidades duais, com as suas características duais, ele desenvolveu o universo seguindo o modelo de como seria o ser humano no futuro. Então, assim como o ser humano tem a sua mente e corpo, o universo também ele é composto de mundo físico e de mundo espiritual.
Então, não existe somente o mundo físico onde nós vivemos, onde nós conhecemos, mas também existe o mundo espiritual. O mundo físico, ele pode ser sentido com os nossos 5 sentidos físicos, e o mundo espiritual pode ser sentido e percebido através dos nossos 5 sentidos espirituais. E ao mundo físico e ao mundo espiritual juntos, nós damos o nome de macrocosmo. Então, o relacionamento que existe entre o mundo físico e o mundo espiritual é o mesmo relacionamento que existe entre a mente e o corpo, entre Deus e o homem original. Por exemplo, o corpo não pode agir sem um relacionamento com a mente. O corpo não consegue existir e agir por si mesmo, mas ele precisa de um relacionamento com a sua mente. Da mesma forma, o homem original da criação não pode agir sem um relacionamento com Deus. Então, o mundo visível, que é o mundo físico, não pode desfrutar de seu valor da criação original sem relacionar com o mundo invisível, que é o mundo espiritual. Então, o relacionamento que existe entre o mundo físico e o mundo espiritual é o mesmo que existe entre Deus e o homem original da criação, é o mesmo que existe entre a nossa mente e o nosso corpo. Então, qual é a posição do ser humano dentro do universo? Qual que é a posição do homem dentro do universo? Nós sabemos que o homem, ele tem o corpo físico e tem o corpo espiritual. Então, a primeira posição do homem no universo é a posição de dominador. O ser humano, ele é o único ser que reside nos 2 mundos. O ser humano tem o seu espírito e tem o seu corpo. Diferentemente dos animais, por exemplo, que apenas tem o corpo físico e apenas vive na terra, vive no mundo físico. Diferentemente dos anjos, que apenas têm o seu corpo espiritual, mas não tem a parte física. Então, os anjos apenas podem viver no mundo espiritual. No caso do ser humano, é o único ser criado por Deus que pode viver, que está vivendo simultaneamente nos 2 mundos. Então, a primeira posição do homem é a posição de dominador, onde com o seu corpo físico e com o seu corpo espiritual, ele pode estar dominando os 2 mundos. Então, com o seu corpo físico, ele pode ser o senhor, pode ser o dominador de todo o mundo físico. E com o seu corpo espiritual, ele pode dominar todo o corpo espiritual. O homem foi criado para ter essa posição. Também a segunda posição do homem no universo é a posição de mediador. Então, o ser humano, quando ele unifica, quando ele une a sua mente e corpo, ele também está unindo o mundo físico e o mundo espiritual. Então, quando o ser humano unifica sua mente e corpo, o seu homem espiritual e o seu homem físico, ao mesmo tempo ele está se tornando o centro e o mediador entre o mundo físico e o mundo espiritual. Ele está se tornando o centro de harmonia dos 2 mundos. A terceira posição do homem no universo é que ele é a encapsulação do universo, ou a encapsulação do macrocosmo total. Significa que o corpo físico do ser humano é formado de todos os elementos do mundo físico, e o corpo espiritual do ser humano é formado de todos os elementos do mundo espiritual. Então, o ser humano, de forma geral, ele é a encapsulação total de todo o universo, ou de todo o macrocosmo. Então, as 3 posições do ser humano: ele é o dominador do mundo físico e espiritual, ele é o mediador e o centro de harmonia, e ele é a encapsulação total, tanto do mundo físico quanto do mundo espiritual. A estrutura e a função do homem físico. Então, nós vamos ver a estrutura e a função do homem físico e depois a estrutura e a função do homem espiritual. Basicamente, sobre o nosso corpo físico, nós já sabemos, através da ciência desenvolvida, já foi possível explicar para o ser humano sobre o funcionamento correto do seu corpo físico, mas o que nos interessa principalmente é o funcionamento e a estrutura do nosso homem espiritual. Então, primeiramente, nós sabemos que o nosso corpo físico ele é composto de mente física e de corpo físico. E para que o nosso corpo físico possa se tornar saudável, possa manter a sua existência saudavelmente, é preciso nutrimentos positivos e negativos. Por exemplo, nutrimentos invisíveis como o ar e a luz, e também nutrimento visível como todas as coisas e elementos naturais, como alimentação, como água. Então, através da circulação do sangue, esses elementos positivo e negativo estão fazendo a ação dar e receber e mantendo a saúde física do nosso corpo. Então, nosso corpo físico ele deve praticar boas ações como um corpo saudável aqui na Terra e deve enviar elementos de vitalidade para o nosso homem espiritual. Então, esta é a função e a estrutura do nosso homem físico. Então, com relação ao homem espiritual, o nosso corpo físico deve fazer boas ações a fim de enviar elementos de vitalidade ao nosso espírito. Esse elemento de vitalidade ele pode ser bom ou ele pode ser ruim. Quando nós enviamos elementos de vitalidade bom
para o nosso espírito, nós produzimos energia espiritual para o aperfeiçoamento, para o crescimento do nosso espírito. Quando nós enviamos elementos de vitalidades ruins, através de praticar más ações, nós estamos enviando o elemento negativo que irá prejudicar o nosso espírito, que irá prejudicar o crescimento e o aperfeiçoamento do nosso espírito. Então, a finalidade principal do nosso corpo físico aqui na Terra é produzir elementos de vitalidades positivos, elementos de vitalidades bons, para que o nosso corpo espiritual possa crescer e desenvolver no mundo espiritual. E nós podemos fazer isso através de praticar boas ações com o nosso corpo físico. Quando nós praticamos boas ações que estão de acordo com a finalidade da criação de Deus, nós podemos produzir elementos de vitalidades positivos, bons, para o nosso espírito. A estrutura e a função do nosso homem espiritual. Então, como funciona o nosso espírito? Primeiramente, o nosso espírito ele tem mente e corpo espirituais. Vamos começar pela estrutura. Nós somos formados de mente e corpo espirituais. O nosso espírito está na posição de sujeito com relação ao nosso corpo físico. O nosso espírito ele está na posição onde ele pode comunicar diretamente com Deus. O nosso espírito ele está na posição de ser o dominador do mundo espiritual, incluindo os anjos. O nosso espírito ele é invisível aos olhos físicos e ele é idêntico ao nosso corpo físico em sua aparência. Originalmente Deus criou para que o nosso espírito fosse idêntico em sua aparência ao nosso corpo físico. Claro que devido à queda, devido ao pecado, devido ao fato de ser humano ser o ser humano decaído, o nosso espírito pode se tornar muito diferente, ele pode se tornar distorcido com relação à aparência do nosso corpo físico. O nosso espírito foi criado para viver eternamente no mundo espiritual. Então essas são as principais características do nosso espírito. Nós temos mente e corpo espiritual, o espírito está na posição de sujeito com relação ao corpo físico, o espírito pode comunicar diretamente com Deus, originalmente, o espírito pode dominar o mundo espiritual, incluindo os anjos, e ele é invisível. E ele é idêntico ao nosso corpo físico e ele vai viver eternamente no mundo espiritual. Então, assim como nosso corpo físico precisa de nutrimentos e elementos para poder sobreviver, o nosso corpo espiritual também. Então, o homem espiritual não apenas recebe elementos de vitalidade, mas também devolve o que é chamado de elemento espiritual vivo para o nosso corpo físico. Ele devolve isso na mesma medida que ele recebe. Quando ele recebe elementos espirituais, quando ele recebe elementos de vitalidades positivos, ele devolve elemento espiritual vivo que vai dar alegria ao nosso corpo físico. Nós podemos entender isso de uma forma muito prática. Por exemplo, quando nós fazemos alguma ação com o nosso corpo físico, mesmo que ela seja pequena, mesmo que nenhuma pessoa esteja nos elogiando, ou mesmo que nenhuma pessoa tenha visto a nossa ação, nós sentimos felizes em nós mesmos. Isso é o nosso espírito devolvendo o elemento espiritual vivo. É como se ele estivesse agradecendo pelaquela ação boa, aquela ação positiva que nós fizemos, porque isso foi um tipo de vitamina, algo que proporcionou o crescimento espiritual para ele. O significado e a importância da nossa vida física na Terra. Então, assim como o nosso corpo físico precisa de nutrimentos para existir e para crescer saudavelmente, o nosso corpo espiritual também precisa. Então, para poder manter a saúde do nosso corpo espiritual, é preciso uma ação dar e receber também entre os elementos de vida que é proveniente de Deus e o elemento de vitalidade que é proveniente do nosso corpo físico. Assim como nós precisamos de alimentação, de água, precisamos de raios solares, do ar para poder manter o nosso corpo físico saudável, nós também precisamos os elementos de vida que é proveniente de Deus, que são elementos positivos, e precisamos de elementos de vitalidade, que é proveniente do nosso corpo físico, que são elementos negativos. Então, através da ação da receber centralizado na vontade de Deus, entre os elementos de vida e elementos de vitalidade, o nosso corpo espiritual pode manter-se saudavelmente. Então, nós percebemos que o nosso corpo espiritual precisa necessariamente do nosso corpo físico para poder crescer e para poder desenvolver. Então, nosso homem espiritual só pode ser aperfeiçoado através da nossa vida física na Terra, porque enquanto nós temos a vida física na Terra, nós podemos produzir elementos de vitalidade para o crescimento do nosso eu espiritual ou do nosso espírito.
O homem espiritual aperfeiçoa-se através do período de crescimento dos 3 estágios ordenados. Então, o crescimento e o aperfeiçoamento do nosso homem espiritual também ocorre através dos 3 estágios de crescimento, de formação, crescimento e aperfeiçoamento. Então, quando o nosso espírito está no estágio de formação, ele é chamado espírito de forma. Quando ele está no estágio de crescimento, ele tem o nome de espírito de vida. E quando ele chega ao aperfeiçoamento, ele é chamado de espírito divino. Então, a finalidade de todo ser humano é chegar até o nível de espírito divino, a perfeição completa do seu espírito. Então, o que é o espírito divino? É quando o homem espiritual e o homem físico, centralizado em Deus, faz uma ação da receber e isso aperfeiçoa o nosso espírito, tornando-se um espírito divino. Nesse nível de espírito divino, o homem espiritual pode sentir e perceber tudo no mundo invisível. Então, quando o nosso espírito alcança a perfeição e perfeita ação da receber com o corpo físico, ele vai se tornar um espírito aperfeiçoado, um espírito divino. O reino do céu deve ser feito primeiro na terra. Então, o nível do espírito divino deve ser alcançado primeiramente na terra, porque somente com o nosso corpo físico na terra nós podemos produzir elementos de vitalidade para o aperfeiçoamento do nosso espírito. Quando nós perdemos o nosso corpo físico, o nosso espírito para o seu crescimento naquele nível. Então nós precisamos de aproveitar o fundamento do nosso corpo físico na terra para a perfeição do nosso espírito. O reino do céu é um lugar onde as pessoas que alcançaram este nível de espírito divino vão viver após a sua morte. A sensibilidade do nosso homem espiritual. Toda a sensibilidade do nosso homem espiritual deve ser cultivada através do relacionamento recíproco com o homem físico durante a nossa vida física na Terra. Então, tudo que nós experimentarmos aqui na Terra, isso ficará gravado no nosso espírito, tanto coisas boas quanto coisas ruins. E, baseado nas nossas experiências na Terra, nós poderemos ter mais sensibilidade ou menos sensibilidade perante as coisas do mundo espiritual. O pecado e a redenção, o caráter e a qualidade do homem espiritual são formados durante a nossa vida física na Terra. Então, o agravamento do mal no nosso espírito também é devido à sua conduta pecaminosa durante a vida na Terra. Então, quando nós levamos uma vida pecaminosa, fazendo ações ruins, cometendo pecados na Terra, isso vai gravando no nosso espírito, sujando o nosso homem espiritual. Então, de modo semelhante, o melhoramento do nosso homem espiritual também ele se origina através da redenção dos seus pecados durante a vida física na terra. Então, como está escrito na Bíblia, Mateus 16, 19, Jesus deu a chave do reino do céu para Pedro e disse que tudo que for ligado na terra será ligado no céu, e o que for desligado na terra será desligado no céu. Então, tudo que acontecer na terra vai acontecer de forma natural também no mundo espiritual. Então, quando nós levamos uma vida pecaminosa na terra, isso vai manchar e sujar o nosso espírito. Por outro lado, quando nós nos arrependemos, levamos uma vida boa na terra, arrependendo e pagando pelos preços dos nossos pecados, isso vai limpando o nosso espírito no mundo espiritual, porque tudo que for ligado na terra será ligado no céu automaticamente. O destino do homem espiritual. Como que é decidido o destino de um espírito? Normalmente as pessoas podem imaginar que Deus é quem vai decidir se essa pessoa vai para um lugar bom ou para um lugar ruim. Mas na verdade, isso é decidido de acordo com a vida da pessoa na terra. Na verdade, o próprio espírito irá decidir para onde ele vai no mundo espiritual. Então, quando um espírito chega no mundo espiritual, se ele tiver levado uma vida pecaminosa, uma conduta pecaminosa na terra, ele vai sentir dor diante de Deus. E esse espírito vai procurar o lugar mais longe possível do amor de Deus. Então não é Deus que está direcionando se as pessoas vão para o lado ruim ou vão para um lado bom, mas é a própria vida da pessoa na terra. Se a pessoa tiver vivido uma vida do bem, por outro lado, a pessoa conseguirá ficar tranquilamente perto de Deus, respirando o ar do amor de Deus. Então nós devemos levar uma vida de bem aqui na terra, buscar eliminar todos os nossos pecados, levar uma vida de amor verdadeiro. Isso irá permitir com que nós possamos viver em um lugar bom no mundo espiritual. Mas quem decide o destino do ser humano no mundo espiritual é o próprio ser humano, isso de acordo com a sua vida na terra. A multiplicação do homem espiritual. A multiplicação do homem espiritual ocorre simultaneamente com a multiplicação do homem físico, através da vida física do homem, porque o homem espiritual foi criado para crescer somente no solo do homem físico. Então,
quando nós multiplicamos o nosso corpo físico aqui na Terra, ou seja, quando um casal tem um bebê, por exemplo, simultaneamente ocorre a multiplicação do espírito também. Então, no mundo espiritual não existe multiplicação entre espírito, mas somente no fundamento do corpo físico na Terra. Então, os 3 estágios da vida humana, Deus criou o ser humano para passar 3 estágios até chegar no mundo espiritual. Então, o primeiro estágio é os 9 meses que nós vivemos dentro do útero da nossa mãe. A finalidade é para que nós possamos receber nutrição no útero materno para preparação para a nossa vida física na Terra depois. Então, a qualidade da nossa vida na Terra está diretamente ligado com o tipo de tratamento e o desenvolvimento que nós tivemos enquanto nós estávamos no útero. A vida física de mais ou menos 100 anos na Terra também tem uma finalidade, que é a preparação para a vida eterna no mundo espiritual, onde o espírito vai viver pela eternidade. Então, na verdade, nós somos um espírito que nós temos um corpo físico passageiro aqui na Terra. Então, como formação, crescimento, aperfeiçoamento, a vida do ser humano também passa por esses 3 estágios. Durante 9 meses no útero, como preparação para a vida física na Terra, e de acordo com o nosso desenvolvimento no útero, vai definir a qualidade da nossa vida física na Terra. O principal elemento que nós precisamos na Terra é o ar onde nós respiramos. Então, por exemplo, se o sistema respiratório do bebê não for bem formado, ele vai ter dificuldades para viver na Terra. Então, esse período de 100 anos que nós vivemos aqui na Terra também é uma preparação para o mundo espiritual. E o que é o elemento principal do mundo espiritual? É o amor de Deus. Então, enquanto nós estamos na Terra, através de buscar a realização das 3 grandes bênçãos, nós devemos aperfeiçoar o nosso caráter, aperfeiçoar o nosso amor verdadeiro. Com isso, nós poderemos ter uma qualidade de vida no mundo espiritual. Então, quando nós falamos sobre levar uma vida de qualidade na Terra, não estamos referindo apenas sobre questões de bens materiais, ou alimentar-se bem, ou ter abrigo, saúde física, mas também estamos falando sobre levar uma vida de verdade, bondade, buscando amor verdadeiro, uma vida saudável espiritualmente. Essa é a melhor preparação para a nossa vida no mundo espiritual, onde nós iremos viver pela eternidade. A mente humana, do ponto de vista do relacionamento entre a mente espiritual e a mente física. Então, para finalizar esse primeiro capítulo, o princípio da criação, nós vamos mostrar a definição da mente humana, da consciência do homem decaído e a consciência do homem original e a mente má. Então, primeiro, o que é a consciência e a mente original do ser humano? A mente original é formada através da ação dar e receber entre a mente física e a mente espiritual, centralizado em Deus. Então, o resultado é a mente original. A mente original está sempre levando o ser humano na direção de Deus, nunca em direção oposta. O que é a consciência original do ser humano? É quando a mente espiritual e a mente física fazem uma ação dar e receber, centralizado na verdade. Então, o resultado é a consciência original. Então, tanto a consciência original quanto a mente original está direcionando o ser humano para o lado de Deus. Por outro lado, o ser humano, depois da queda, surgiu um outro tipo de consciência no ser humano, que é a consciência do homem decaído. Então, como que é a consciência do homem decaído? Centralizado na sua própria definição do que é bem, centralizado no que ele acha, no que ele sente que é bem, que é a coisa boa naquele momento. A sua mente espiritual e mente física fazem ação da RCB e isso gera a consciência do homem decaído. Então, a consciência do homem decaído, ela não é absoluta, mas ela pode estar indo para várias direções diferentes, como pode ser visto. Às vezes, a consciência do homem decaído pode acertar a intenção e a direção da vontade de Deus, mas às vezes a intenção da consciência do homem decaído pode errar a vontade de Deus, pode ir para o lado oposto também, porque como o ser humano é decaído, o seu padrão de bem e mal não é absoluto. Então, mesmo entre pessoas que defendem o bem, pode ter contradição. Às vezes o padrão do que é bem para um pode não ser bem para o outro, por exemplo. Então, a consciência do homem decaído é baseado na sua própria definição do que ele acha que é certo, do que ele acha que é o bem. E a mente má? A mente má é quando a mente espiritual e a mente física fazem ação dar e receber, centralizadas em Satanás. Então isso gera a mente má. A mente má está constantemente indo em direção oposta a Deus. Não tem possibilidade da mente má agir na direção de Deus. Então a consciência original e a nossa mente original está sempre repelindo
a mente má e está repelindo a consciência do homem decaído quando essa está em direção oposta à finalidade da criação de Deus. Então, com essa explicação, nós finalizamos o primeiro capítulo, que é o princípio da criação, onde nós mostramos sobre o ideal da criação de Deus, as suas leis da criação, a finalidade da criação do universo centralizado no ser humano. Também mostramos sobre o período de crescimento, a porção de responsabilidade humana, mostramos sobre o mundo espiritual, e isso foi a primeira parte, o princípio da criação de Deus. Nós sabemos que depois que o ser humano caiu, o ser humano perdeu todas as leis da criação de Deus, perdeu o seu padrão original da criação. Então, no próximo capítulo, que é a queda do homem, nós iremos entender os detalhes, como o ser humano perdeu esse ideal da criação de Deus, como foi quebrado esse plano original da criação de Deus. Muito obrigado pela sua atenção.